Saudar a igreja com a bendita paz do Senhor. Espero que tenham tido todos um bom dia. Deus seja com todos vós. E vamos dar continuidade ao estudo que estamos tendo do livro de Neemias. Portanto, abra sua Bíblia no livro de Neemias e vamos ao último capítulo deste livro, que é Neemias 13. E vamos fazer uma breve leitura para que possamos todos entender o que é que estamos nós a falar e a tratar aqui. Amém? Naquele dia, o livro de Moisés foi lido em alta voz diante do povo, e nele achou-se escrito que nenhum amonita ou moabita jamais poderia ser admitido no povo de Deus. Pois eles, em vez de darem água e comida aos israelitas, tinham contratado Balaão para invocar maldição sobre eles. O nosso Deus, porém, transformou a maldição em bênção. Amém? Quando o povo ouviu essa lei, excluiu de Israel todos os que eram de ascendência estrangeira. Antes disso, o sacerdote Eliasibe tinha sido encarregado dos depósitos do templo de Deus. Ele era parente próximo de Tobias e lhe havia cedido uma grande sala, anteriormente utilizada para guardar as ofertas de cereal, o incenso, os utensílios do templo e também os dízimos do trigo, do vinho novo e do azeite, prescritos para os levitas, para os cantores e para os porteiros, além das ofertas para os sacerdotes. Mas enquanto tudo isso estava acontecendo, eu não estava em Jerusalém, pois no 32º ano do reinado de Artaxerxes, rei da Babilônia, voltei ao rei. Algum tempo depois pedi a sua permissão e voltei para Jerusalém. Aqui soube do mal que Eliasibe fizera ao ceder uma sala a Tobias nos pátios do templo de Deus. Fiquei muito aborrecido e joguei todos os móveis de Tobias fora da sala. Mandei purificar as salas e coloquei de volta nelas os utensílios do templo de Deus, com as ofertas de cereal e o incenso. Também fiquei sabendo que os levitas não tinham recebido a parte que lhes era devida e que todos os levitas e cantores responsáveis pelo culto haviam voltado para as suas próprias terras. Por isso repreendi os oficiais e lhes perguntei: por que essa negligência com o templo de Deus? Então convoquei os levitas e os cantores e os coloquei em seus postos. Um bocado mais abaixo, no versículo 14, ele diz assim: lembra-te de mim, por isso, meu Deus, e não te esqueças do que fiz com tanta fidelidade, pelo templo de meu Deus e pelo seu culto. Amém? Essa é a palavra do Senhor. E nós vamos dar continuidade ao estudo deste capítulo, que já tínhamos falado. Quem esteve presente na terça-feira passada? Então todos estão dentro de que momento em que estamos a falar? A consagração da sala de volta ao templo de Deus. Amém? Nós entendemos que essa sala era o espaço dentro do nosso coração que nós cedemos e que não estava sendo usado para as vontades de Deus. Amém? Assim, nós vamos também olhar o templo de Deus. Nós estamos a ver que está-se a tratar do templo de Deus, da casa de Deus, mas entendemos que o templo de Deus nos dias de hoje já não é a casa, já não é o lugar, mas é o nosso corpo. O nosso corpo é, nos dias de hoje, o templo de Deus. Amém? Porque mora em nós o Espírito de Deus. Amém? Então, nós vamos ver que, se quisermos aplicar estas coisas na nossa vida, vamos ter que entender como se fosse a nossa vida. Amém? O que é que está a acontecer? Os levitas, aqueles que serviam na casa de Deus, não estavam a receber aquilo que mereciam. Por quê? Porque uma grande sala, um grande espaço tinha sido cedido ao inimigo. Mas ele não estava lá dentro como inimigo. Nós albergamos certas coisas do quais nós não nos orgulhamos dentro de nós, mas não as entendemos como inimigo.
Por isso é que nós temos dentro de nós. Porque essas coisas não nos fazem confusão. Essas coisas nós levamos a nossa vida naturalmente, pensando que estamos certos. Não vemos nenhum mal nessas coisas, amém? Nós não temos visto nenhum mal nessas coisas, então nós damos lugar a essas coisas na nossa vida. A palavra de Deus diz, não dê lugar ao diabo. Então nós entendemos que se nós não darmos lugar ao diabo, ele próprio não tem lugar dentro de nós, amém? Então, quando a nossa vida começar a ir de acordo às obras de Satanás, quando o mal começar a nos rodear, quando vermos que as coisas não estão a dar certo, ali a palavra de Deus também diz, pelas suas obras os conhecereis. Se as obras que estás a ver na tua vida não são as obras da tua mão, porque tu estás a ver, eu estou a trabalhar, eu estou a me esforçar, eu estou a me dedicar, e de repente aquilo que estás a receber como resultados não são positivos, não são bons, não é aquilo que estás à espera. Então tu vês que as obras não são tuas, não tem a ver contigo. Então nós temos que relacionar, porque muitas vezes nós vivemos em nossas vidas achando que estamos sendo injustiçados. Nós vemos por que a vida tem sido má para mim, por que essas coisas têm sido isso que eu tenho estado a colher, mas não vemos onde é que nós fizemos essa coisa, não vemos onde é que fizemos esse mal. Mas nós somos chamados a tomar consciência daquilo que nós fazemos, da forma que nós olhamos para a vida. Por quê? Porque tudo aquilo que nós olhamos, nós semeamos um dia antes. Tudo aquilo que nos acontecer, infelizmente ou felizmente, é por causa de algo que nós fizemos antes. Mas nós vemos que, por causa daquilo que temos dentro de nós, por causa daquilo que temos dentro de nós, nós tomamos atitudes que não nos agradam. Nós fazemos coisas que a palavra de Deus diz assim, aquilo que eu quero não faço, mas aquilo que eu quero não faço, mas aquilo que não quero, isso eu faço. Então, o que ele está nos a dizer? Que muitas das vezes nós iremos fazer coisas, nós iremos viver de certa forma, da qual nós não nos orgulhamos e não é aquela nossa vontade. É ali que nós somos chamados a tomar cuidado da nossa vida espiritual, para saber quem é que ocupa as salas dentro do templo de Deus, quem é que ocupa o nosso coração, quem é que ocupa o espaço dentro da nossa vida, dentro de nós, enquanto seres espirituais que todos nós somos. Amém? Assim sendo, nós nos perguntamos, quem é que nós damos lugar na nossa vida? Quem é que durante a nossa vida nós fomos cedendo lugar? Nós somos chamados a fazer relação, a estabelecer conexão com aquilo que nós falamos e aquilo que nós recebemos. O nosso falar é uma forma de semear. Entendemos o falar como uma forma de semear, também entendemos que aquilo que nós temos na nossa vida, aquilo que nós produzimos na nossa vida, seja em nós, seja nos outros, aquilo um dia gera frutos, sejam boas ações, sejam más, um dia geram frutos e depois voltam para nós. Amém? Nós podemos olhar para uma horta e ver aquilo que nós semeamos propositadamente e aquilo que não semeamos. Vamos ver a planta de tomate aí que nós mesmos cavamos e colocamos. E depois vamos ver outras plantas a nascerem que nós não escolhemos. Mas alguém tem que ter posto, alguém pôs aí a semente, não é? E quem é responsável pela horta? Somos nós. Nós é que somos responsáveis pelo campo. Mas estamos a ver plantas a nascerem, ervas daninhas a nascerem que não têm nada a ver com aquilo que nós plantamos. Mas alguém tem que ter plantado. E o único responsável pelo nosso campo, ou seja, o único que vai receber os frutos da plantação, somos nós. Então muitas das vezes nós ficamos assim, mas não fui eu que plantei isso, não fui eu que plantei isso. E vemos que a vida está a ser injusta porque estamos a receber frutos que não fomos nós que colocamos. Mas a verdade é que nós temos que ultrapassar essas limitações e não se preocupar quem é que meteu. Não temos que nos preocupar mais com quem é que meteu, porque no fim das contas, mesmo aquele que meteu, que semeou na nossa vida, não é ele que vai colher, somos nós. Amém?
Somos nós que iremos colher essas coisas, então nós nos preocupamos. Quem é que nós queremos? Que tipo de sementes é que nós vamos meter? E nós temos que relacionar com aquilo que nós produzimos. O que é que nós produzimos? Aquilo que nós falamos, aquilo que nós consumimos, os meios onde nós nos colocamos, e todas essas coisas refletem e alimentam e enchem a nossa horta. Amém? Nós vamos precisar de ver uma coisa. Aqui nesta história, Neemias está a relacionar uma coisa. O sacerdote ofereceu um lugar ao Tobias, que o Tobias que era inimigo do povo antes. Ele ofereceu um lugar ao Tobias. E depois, ele não relaciona essas coisas, mesmo o sacerdote não relaciona essas coisas. Ele só vê que ofereceu, está muito alto o som. Ele ofereceu este lugar ao Tobias, esta casa que era dos tesouros, e depois aqui começaram a faltar coisas. Aqueles que eram responsáveis pelo templo não dão conta de uma coisa. Por eles terem ofertado, eles terem cedido aquele lugar a Satanás, as riquezas, a prosperidade, os bons frutos da pessoa também estavam a ir. Mas em nenhum momento aqueles que estavam a conduzir o templo, aqueles que estavam a conduzir a sua vida, relacionaram uma coisa com a outra. Quem chega é Neemias. Quem chega é Neemias, e Neemias vê que no versículo 11, ele diz: por isso repreendi os oficiais. No versículo 9, ele fala que eles tinham dado aquele lugar que servia para armazenar as boas coisas e todas as ofertas e as questões de prosperidade da casa, do templo de Deus. No versículo 10, ele fica a saber que, ao mesmo tempo, os levitas da casa de Deus tiveram que sair porque não receberam aquilo que era necessário, então, aquilo que lhes é devido. Então, no versículo 11, ele vem a dizer: por causa disso, eu repreendi para que tomassem uma posição diferente, para que fizessem algo. O que é que ele aprendeu? E nós aprendemos também com Neemias. Ele relacionou que as consequências que ele está a viver, as consequências daquilo que se passa na vida dele, vêm por causa de uma ação que fizeram antes. Amém? Muitas das coisas que nós vivemos e encaramos que são as consequências que nós estamos a passar, são por causa de ações que nós tivemos antes. Mas nós não relacionamos estas coisas e nós levamos a nossa vida com a maré. Levamos essa vida como se fosse nado. Simplesmente assim. Vem a corrente e te leva para onde a onda te levar, para onde tu vais ir. E depois, quando encontrares uma rocha, te perguntas: como é que essa rocha veio aqui parar? É mesmo assim, como é que essa rocha veio aqui parar? Por que isso que eu faço não funciona? Por que isso não dá resultado? Mas não relacionamos com as ações, com as nossas próprias ações. Amém? Nós, no início, Deus quando faz o homem, e tem traduções bíblicas diferentes que não chamam "e fez o homem uma alma vivente". Tem expressões que dizem assim: "e fez do homem um espírito falante". Literalmente assim, chamou o homem do espírito falante, de uma alma falante. Por quê? Porque Deus chama a existência das coisas pelo falar. Amém? Deus chama a existência das coisas e é criador. Ele cria as coisas pelo falar. E depois a Bíblia nos fala que Ele nos cria a sua imagem e semelhança. A sua imagem e semelhança, quando tu crias um telefone parecido com outro, esse telefone faz e funciona da mesma forma que o outro. Se Deus cria as coisas pelo falar, nós não vemos as coisas da mesma forma, mas nós também criamos as coisas pelo falar. Então, a relação que nós temos que ter entre a ação e a consequência, primeiro precisamos de entender a ação. O que é que gera, o que é que planta na nossa horta? O que é que cria esses frutos? É o nosso falar.
Nós conhecemos pessoas e nós nos conhecemos que pelo poder da palavra nós começamos a praticar. Tu falas e acontece. Amém? Tu falas e literalmente acontece e não precisa ser positivo. Mesmo se for negativo, e é aquilo, tu falas, não vou conseguir. A partir do momento que tu dizes não vais conseguir, tu já chamaste a existência daquilo e não vais conseguir. Por isso é que nós somos aconselhados a falar positivo. Amém? Nós somos aconselhados a falar positivo para chamar a existência dessas coisas. Mesmo que vemos as coisas indo mal, nós olhamos para as coisas, não é porque nós estamos com a mente fechada, não é porque nós estamos a ignorar aquelas situações, mas porque queremos chamar a existência e combater aquelas coisas. Porque a realidade, normalmente vejo muitas pessoas dizendo, a realidade é que não é que a realidade seja aquilo e és obrigado a viver daquela forma, não. Com o poder de falar, explorando o poder de falar e chamar a existência de certas coisas na tua vida, tu chamas a verdade e destróis a mentira, porque se alguém aceita a mentira, não temos visto pessoas que começam numa mentira e aceitam aquilo de tal forma que aquilo passa a ser a sua vida. Vais mudar o teu nome no bilhete, vais acreditar que aquele é o teu nome para o fim da tua vida, vais viver como se aquele nome fosse teu. Assim também é a mentira. A mentira, quando aceite, se tu aceitas a mentira, se alguém te diz, tu estás destinado a fraquejar, tu estás destinado a ser limitado, tu estás destinado a viver na pobreza, tu estás destinado a estas coisas e tu se aceitas aquilo não é a tua realidade. Antes do momento em que estão a te falar, não é a tua realidade, mas aquilo é como uma profecia. E a Bíblia declara que todos nós, por causa de quem nós somos, por sermos espíritos falantes, nós chamamos a existência dessas coisas. Então, a profecia são elementos espirituais, amém? As palavras são elementos espirituais e nós aceitamos. Cada vez que nós recebemos, cada vez que nós abraçamos essas coisas, nós estamos a semear dentro de nós e consequentemente nós iremos ver os frutos dessas coisas. Amém? As palavras são realmente elementos espirituais. Nós precisamos entender que tudo aquilo que nós falamos, nós estamos a semear e um dia iremos colher. Sejam maldições, mas é engraçado. Vejamos a própria palavra benção. Bendizer é dizer bem, é o falar bem. Maldição é do dizer também. Vem a adição é o falar, e o falar mal torna-se uma maldição. Só mesmo pela expressão, pela palavra, vem o bendizer. Bendizemos o teu santo nome, Senhor, bendizemos-te. E estamos a falar bem para ti, todas as palavras boas. Mas entendemos que todas as palavras boas não são somente aquelas que nós dizemos a Deus, não são somente os elogios. Então, tudo aquilo que nós falamos de bem é uma bênção. Amém? Tudo aquilo que nós falamos de bem, basta nós estarmos a falar bem. E o que é bem para nós? Bem é o positivo, basta nós estarmos a falar positivo, nós estamos a chamar a existência dessas coisas para a nossa vida. Agora, maldição, e em inglês, ofender. Ofender chama-se curse. Tu estás a ofender. E curse também tem outra tradução para essa palavra, tem outro significado para essa palavra que é maldição. Então, nós entendemos que o ofender é uma maldição. Por quê? Porque estás a falar palavras más. Então, nós entendemos que só por nós sermos seres espirituais, só por nós sermos criados à imagem e semelhança de Deus, tudo aquilo que nós falarmos tem poder. E ou vai ser bênção ou vai ser maldição. Amém? Tudo e exatamente tudo. Assim como vemos aqui na história, Neemias está a relacionar a consequência, com uma ação anterior.
nós precisamos também olhar para a nossa vida enquanto o templo de que se trata hoje e vermos que consequências é que nós temos arcado, que consequências é que nós temos levado em nossas vidas. Amém? E essas consequências vão ser em resposta daquilo que nos têm dito, porque as pessoas podem ser amaldiçoadas. Amém? Aquilo que o outro fala, aquilo que os nossos próximos, quem quer que seja, fala para nós, deseja para nós enquanto ser espiritual, ele está a declarar para a tua vida, ele está a lançar uma semente. E nós temos que olhar hoje para este campo, temos que olhar para esta horta e ver que se nós queremos dizer bem, nós iremos plantar somente o tomate, iremos plantar somente os frutos de vida e as coisas positivas para a nossa vida. E todas essas ervas daninhas, todas essas plantas que não fomos nós que plantamos, é com essas que nós estamos a lidar esta noite. Todas as maldições direcionadas, todas as palavras más, todas as palavras negativas que nós recebemos, porque a partir do momento em que nós aceitamos, a partir do momento em que nós acreditamos, nós estamos a ter fé nessas coisas. Amém? Porque ter fé é acreditar. Ter fé é ter certeza, é a firme certeza das coisas que não são, que ainda não são, porque irão ser, todas as palavras irão se cumprir, as palavras têm que ser cumpridas, seja bênção, seja maldição. Agora, olhando para o nosso campo, cada um de nós, no decorrer desta pregação, desta breve pregação, precisamos olhar para este campo. E se nós fazemos relação, se nós hoje entendemos que tudo aquilo que nos é dito tem um poder, seja isto positivo ou negativo, tem um poder de agir sobre a nossa vida como bênção ou como maldição, nós nos perguntamos, que palavras nós dissemos ontem? Amém? Que palavras nós dissemos e que palavras nos disseram? As palavras que nos disseram pode ser em casa, pode ser no meio dos amigos, pode ser fruto de discussão, pode ser em piada, mas a verdade é que quando nós abraçamos essas coisas, quando nós aceitamos essas palavras, elas semeiam algo na nossa vida e nós iremos colher quer queiramos, quer não. Então, antes que essas sementes deem fruto, antes que sejam enraigadas nessa terra, antes que a raiz seja demasiado profunda para não arcarmos com consequências no futuro, nós somos chamados a fazer uma manutenção. Não é plantar, abandonar e voltar para vir colher. Não é assim que se cultiva. Você planta, você está a semear e você vem verificar aquilo que está a brotar. Não é isso, pastor? Aquilo que está a brotar no teu campo é aquilo que você vai começar a fazer aquela manutenção e vais ver, isto está a brotar de uma forma que não é de igual modo aquilo que eu semeei. Não é isso que eu quero para a minha vida. Então essa manutenção no nosso campo, na nossa horta, será feita hoje. Amém? Hoje nós somos chamados a olhar que tipo de plantas estão a nascer no nosso campo. E isso vai ser como? Vai ser fazer uma breve análise da nossa própria vida e daquilo que as pessoas nos foram dizendo. Muitas das vezes nós vamos dizer, hoje eu sou assim porque me falavam isso quando eu era criança. E outras pessoas vão falar com alegria. É engraçado, os meus pais, quando era pequeno, eu ouvia toda hora me chamarem de cientista. Hoje falo e não paro de falar, as palavras só ficam a sair. Outros vão dizer, a minha mãe sempre me chamou de burra. Sempre me chamou de burra, porque eu faço isso, ela sempre me chama de burra. Hoje todos os homens me enganam e gozam com a minha cara. Não fazemos relação, mas ninguém junta essas coisas, porque ninguém vê que aquela palavra, ninguém dá valor às palavras que nos disseram ontem. Ninguém dá valor àquilo, mas acreditaram, mas aceitaram. O importante nem sempre é aqui.
Às vezes é aqui dentro, no espiritual. Por quê? Porque as palavras são espirituais. E nós somos espirituais também. Então, se as palavras são espirituais e nós vemos que Deus chama a existência das coisas, cria as coisas, dá vida às coisas, simplesmente no falar. Amém? Nós vemos que também Deus, quando amaldiçoa o povo dele, acontece. Então nós vemos que as palavras que têm poder não são somente as de bênção, mas as de maldição também. E maldição e bênção não é para nós olharmos como palavras muito pesadas, como palavras sendo tu serás rico. Não é só dessa forma. A bênção pode ser qualquer coisa positiva, algo de positivo na tua vida e tu estás a receber estas coisas positivas para ti. A maldição pode ser algo negativo e pode vir de manhã, pode vir de noite, pode vir a qualquer momento da nossa vida. Alguém pode ser rude, pode ser bruto conosco e está a maldizer, está a nos ofender. Amém? Nós estamos a entender que as palavras pesadas são todas elas, porque todas as palavras têm poder de criar alguma coisa. Nenhuma palavra sai vazia e volta sem que tenha cumprido aquilo que foi o propósito para o qual foi lançado. Estas são as palavras de Deus, mas as palavras humanas, a partir do momento em que são aceitas. Então, nós vemos ali uma janela de oportunidade. Nós conseguimos negar as palavras más na nossa vida se nós não as aceitarmos. Amém? É aí que nós vemos essa oportunidade. Nós conseguimos tirar essas sementes de debaixo da terra se nós as negarmos. Tudo aquilo que nos falaram, que nos foram dizendo, aquilo com que crescemos, foi moldando a nossa mente. E nós, quando nos convertemos, viemos para Cristo, a palavra de Deus nos aconselha: não permitas que a tua mente seja moldada daquela forma como te falaram lá antes. Não permitam que a tua mente venha e permaneça da mesma forma conforme trouxeste do mundo. Por quê? Porque aqui desse lado não é para misturar o mal e o bem, não é para vivermos sujeitos a todas as coisas, mas aqui é o lado em que nós tentamos nos separar, tentamos nos santificar. E santificar significa o separar, e o santo é somente o bom, já não é o misto. O misto é lá fora. Você não pode ser santo se recebes do mal e do bem junto. Amém? Então, quando nós somos chamados a ser santos, não é para ser o perfeito, aquele que tem asa como anjo nas costas, mas começando uma vida santa de se separar das coisas que são más para nós, das coisas negativas. Uma vida santa nem é estar todos os dias dentro da igreja, mas lá onde tu estás, olhar, esse aqui fala coisas negativas. Eu não quero ficar com ele porque ele fala coisas que não me fazem bem. Então eu me separo. Esta aqui está toda hora a falar de mulheres e eu já estou a tentar parar com isso na minha vida. Então, o que é que eu vou fazer? Vou continuar lá enquanto ele está semeando o meu jardim e eu vou colher aquelas coisas. Eu vou me separar porque aquilo é uma semente. Tudo aquilo que as pessoas estão a falar à nossa volta é uma semente. Às vezes eu vejo muitos cristãos cometendo erro. Eu estou no meio deles e eles falam essas coisas, mas eu não as repito, então não tem mal na minha vida. É mentira. Estamos errados. Precisamos de fazer conexão entre aquilo que ouvimos, aquilo que é dito à nossa volta e por nós, com aquilo que iremos receber. Amém? Muitas das vezes nós também praticamos esta coisa, que a palavra de Deus nos diz assim: dentre todos os dons, buscai o da profecia. O da profecia também diz que todos podem fazê-lo.
Nem todos serão profetas, mas todos vêm de Deus. E o profeta é aquele homem que é a boca de Deus. Amém? O profeta serve como a boca de Deus e falará a vontade de Deus. E ao falar, ele chama a existência. Por isso é que quando ele profetiza, acontece. Amém? Porque sempre que Deus fala, acontece. Todos nós, só pelo simples fato de termos vindo de Deus, de sermos homens, simplesmente por sermos humanos, nós somos seres espirituais e somos almas falantes. Amém? Então, a partir do momento em que nós falamos, nós estamos a criar. A partir do momento em que proferimos boca e confessamos coisas, nós estamos a chamar a existência. Então é muito importante e é necessário que tudo aquilo que nós falamos seja positivo. Porque cada vez que nós chamamos a existência, nós estamos a semear. E se nós semearmos coisas negativas hoje, vai permanecer debaixo de terra. Se tu não sabes aquilo que estás a semear, lembra-te que tu te vais esquecer hoje. E amanhã, quando tiveres a arcar as consequências, vais achar que a vida é injusta. Por quê? Porque não fazemos relação. Nós nunca demos valor àquilo que nós falamos e achamos que é uma coisa normal, é uma coisa de leve, é uma coisa básica. Não. Tem muita importância e tem muito peso para a nossa própria vida. Amém? Aquilo que nós falamos. Assim como Neemias, nós temos que ver aquilo que foi feito antes, aquilo que foi dito antes, aquilo que foi confessado antes, para que quando olharmos para o nosso estado, para quando olharmos para as dificuldades da nossa vida, para quando olharmos para a parte positiva da nossa vida, nós possamos entender que isso é um fruto, é uma consequência disso aqui. Amém? Nós precisamos somente de ter cuidado com a nossa língua. Nós precisamos simplesmente, nós podemos ser perfeitos. Assim diz a palavra de Deus. Podemos ser perfeitos se controlarmos e medirmos todas as palavras que saírem de nossa boca. Amém? Então, se queremos uma vida boa, precisamos plantar. Amém? Precisamos de plantar o bem. E como é que nós plantamos? Com aquilo que nós falamos e com aquilo que os outros estão a falar para nós. Se eles falam para nós a partir do momento que nós estamos a ouvir, estas palavras, estas sementes estão a vir para nós, estão a vir para o nosso campo. E eu vou me afastar, não porque eu acredito ou aceito aquilo que ele está a falar. Não é por isso, mas porque eu quero sair, eu quero tirar o meu campo, quero ser feito em nome de Jesus. Por quê? Porque ele está plantando o meu campo e não é isso que eu quero colher. Amém? Alguém que quer colher bem para a sua vida tem que se preocupar com aquilo que os outros, para além dele, estão a semear lá. E quando as pessoas falarem coisas más, maldizerem e amaldiçoarem-te, você afasta o teu campo. Tira antes que a semente chegue ao coração. Amém? Antes que a semente chegue e seja enterrada, antes que a semente dê frutos, antes que comece a sair raízes e agarre a terra, que é o teu templo, que é a tua própria vida, você se afasta. Você tira e nega essas sementes. Então, se maldição é algo mau, e nós também aprendemos que Deus, e somente Deus, é bom. Se nós queremos plantar boas coisas, nós temos que falar as coisas boas. As coisas boas são as palavras que vêm de Deus. E é ali que nós aprendemos a falar as palavras de Deus. A palavra de Deus é a palavra do bem, é a palavra de vida. E se nós queremos semear vida no nosso campo, no nosso templo, em nós mesmos, é por isso que nós vamos à igreja. É por isso que vamos para ouvir a palavra de Deus, porque essas sementes, mesmo que nós não estamos a entender, mesmo que não façam sentido, mesmo que não vá de acordo com aquilo que estamos a viver, são palavras boas, são palavras de vida.
E se nós aceitamos essas palavras, se nós acreditamos nessas palavras, nós estamos a abraçar essas bênçãos. E aquilo vai se tornar numa semente. E dentro de ti vai se transformar. E vai nascer coisas boas, coisas de vida. Se existe alguma razão pelo qual eu vou à casa de Deus, é porque eu quero levar lá o meu jardim para que eu receba essas sementes. E cada vez que alguém falar uma coisa boa, cada vez que o pastor pregar uma coisa positiva, uma bênção, uma profecia, que percebemos agora que profecia não é só aquilo que sai no momento da inspiração, processo do Espírito Santo, não. Inspirado pelo Espírito Santo, não. Profecia são todas as palavras. Quando aceites, recebidas, são manifestadas. Amém? Então, a partir do momento em que eu ouço bênçãos, a partir do momento em que eu ouço profecias, eu digo, eu recebo em nome de Jesus. Vocês não têm visto movimentos assim, eu recebo. Por quê? Porque a Bíblia chama as palavras de elementos espirituais. Se são elementos, são coisas. As palavras são coisas. Coisas mesmo. Quando você vê um bruxo a se confessar, dizer, não, como é que tu operavas na vida dele? Não, é que a partir do momento em que nós metemos a ira, metemos a confusão aí no meio, eles começam a discutir, e quando ele ofender, quando ele falar aquelas palavras mais, eu agarro aquelas palavras e uso para entrar na vida dele. E eu fico assim, agarra as palavras? Como assim ela agarra as palavras? Sim, nós agarramos as palavras más, quando ele abre já as portas, ele abre as portas falando coisas más, porque ele ficou nervoso e se conduziu, no meio do nervosismo falou coisas más e nós aproveitamos aquilo. Os bruxos, os feiticeiros, os espíritos aproveitam já aquilo e começam a meter a trabalhar. Se pode se agarrar algo, tem corpo, é algo, é físico. Eles estão a agarrar as palavras. E nós nem sabemos o valor que as nossas palavras têm. Amém? A palavra de Deus nos diz que o poder da vida e da morte estão na língua. Mas assim entendemos que do falar nós chamamos vida e chamamos morte. Do falar, nós produzimos coisas positivas e produzimos coisas negativas. Do falar, nós abençoamos Deus e amaldiçoamos os homens. Pode. Se soubermos que é isso que nós estamos a fazer, nós somos chamados a nos definir. O que é que queres para a tua vida? Coisas boas. Se queres coisas boas para a tua vida, o que é que sai da tua boca? O que é que tem que sair da tua boca se a tua boca é o maior construtor que existe? Aquilo que tem que sair de nossa boca são coisas boas, coisas positivas, tem que sair bênçãos e bênçãos proféticas. Eu serei rico. Eu terei uma casa. Eu terei um casamento feliz. Eu serei bem-sucedido. Eu vou conseguir. Eu vou fazer. Eu vou poder. Eu posso. Em nome de Jesus, eu posso. Amém? Essas coisas positivas, nós temos que levar a nossa vida sendo positiva. Às vezes eu vejo pessoas sendo positivas que estão até a irritar, porque naquele momento nada é positivo. Mas se existe alguma coisa que vai fazer com que aquilo termine, é essa pessoa permanecer dessa forma. Se existe alguma coisa que vai mudar a tua vida, vai mudar a tua situação, é você mesmo. É a tua própria boca, é a tua própria língua. Então, se nós hoje entendemos o poder que as palavras têm e que tudo aquilo que falamos para nós é uma bênção, nós temos que nos treinar, temos que nos educar e falar coisas boas para nós mesmos. Amém? Amém? Nós precisamos sair daqui hoje de uma maneira diferente, com uma mentalidade diferente e dizer:
eu viverei a minha vida plantando coisas boas com o meu falar positivo, porque eu quero coisas boas na minha vida. Entendendo estas coisas, eu vou viver a minha vida falando coisas boas. Mesmo que as coisas pareçam más à minha frente, eu vou dizer coisas boas. Mesmo que pareça difícil, eu vou dizer, eu vou conseguir em nome de Jesus. Amém. E é isso que nós temos que falar, E eu tenho que chamar a atenção a um pequeno detalhe que eu não estou a meter ênfase. Eu estou a dizer que temos que chamar com o poder da língua, mas também precisamos de usar o poder no nome de Jesus. O nome de Jesus é uma palavra. Esta palavra é consagrada ao poder da vida. E este poder da vida está acima da morte. A morte representa a destruição, representa a fraqueza, representa a pobreza, representa essas coisas. E o nome de Jesus está colocado acima dessas coisas. Amém? Então, quando declararmos coisas positivas para a nossa vida, nós as declaramos em nome de Jesus. Fale, eu irei conseguir em nome de Jesus. Amém? Eu conseguirei em nome de Jesus. E quando outras pessoas vierem semear na nossa vida e dizer, opa, você também, quem é você? Você não é ninguém. Eu sou alguém em nome de Jesus. Eu posso, eu sou vencedor. A palavra de Deus nos ensina, é aí que entra a importância de conhecermos a palavra de Deus. A palavra de Deus te dá a resposta para todas as acusações do mundo. Amém? E te diz, eu sou mais do que vencedor em nome de Jesus. É assim que Deus te chama. E quando te amaldiçoarem, você não vai conseguir nada na tua vida, você vai viver de rastos. E você vai olhar para aquilo. Se soubesses que eu sou abençoado em nome de Jesus, que é isso que Jesus declara, que é isso que Deus declara para a minha vida. Nenhuma palavra tem poder perante o nome de Jesus. O nome de Jesus foi colocado acima de todas as coisas. Amém? Sabendo disso, você tem uma arma à tua disposição e você não tem usado. Se você conhece o nome no poder de Jesus, você tem uma arma na tua mão que você não está a usar. Nós queremos coisas boas e estamos no combate porque sabemos que a vida é uma luta, a vida é um combate. Mas você está aí no combate para lutar com os teus próprios punhos. Quando você tem uma arma aqui, saque da sua arma neste momento e diga em nome de Jesus. Viva a sua vida usando a arma mais poderosa que você tem à sua disposição. Amém? Esta arma está disponível para todos quanto podem falar. Amém? Nós não precisamos de ter dinheiro na mão para conseguir as coisas. Nós precisamos do nome de Jesus e o nome de Jesus trará o dinheiro para as nossas mãos. Não estou a dizer que sejamos preguiçosos, amém? Mas com o nome de Jesus nós abrimos porta para o emprego. Com o nome de Jesus nós abrimos porta para a saúde. Com o nome de Jesus nós vencemos na vida. Com o nome de Jesus nós combatemos todos os ataques à nossa mente, todos os atentados à nossa postura. Com o nome de Jesus nós conseguimos nos afirmar e ser quem nós não podíamos ser antes. Amém? Amém. Só precisamos de uma coisa, o nome de Jesus, para a nossa vida. Mas assim, nós entendendo que nós temos poder, e aí que entramos no ponto desta noite, não o mais importante, mas onde iremos terminar. Nós olhamos para os outros. Tem 1 bilhão, 2 bilhões de pessoas lá fora. Milhares com quem nos cruzamos todos os dias. E estas pessoas são humanas e com poder de chamar a existência, com poder de criar. Elas têm boca e elas falam coisas, e elas lançam coisas durante todo o dia, porque elas falam coisas positivas e falam coisas negativas. Nós somos chamados a nos rodear de coisas positivas somente, porque
aquilo que os outros falam é uma semente para a nossa vida. E nós não queremos mais sementes, queremos? Não. Assim sendo, nós também entendemos que muitas vezes, antes do dia de hoje, falaram coisas más para nós. Nos ofenderam, nos apontaram o dedo, nos criticaram, nos julgaram, nos colocaram embaixo, nos oprimiram. E estas palavras não eram só palavras que entraram aqui e saíram, entraram e ficaram. Amém? Porque é assim que as palavras saem. Nem que nós não nos preocupássemos com essas coisas, elas não entram aqui e saem aqui como ouvimos antes. Isso é um sentido figurativo para aquele que não se preocupa, mas a verdade é que as palavras, quando entram, elas nem é porque estamos com o ouvido desse lado que elas não entram daqui. Com esse ouvido tapado, a pessoa fala que nós ouvimos daqui, não é verdade? Então entendemos que tudo está a entrar, dos dois lados está a entrar. E não tem saída para essas palavras se nós não as tirarmos nós mesmos. Hoje somos chamados a lembrar a nossa vida. Se lembrar, neste momento não iremos conseguir nos lembrar de todas as palavras que nos falaram mal um dia. Mas vamos fazer uma reflexão. Que palavras é que fomos ouvindo e que coisas é que nos falaram? Quem são esses no nosso meio que têm falado coisas más, coisas negativas, e por que nós ainda permanecemos aí? Amém? Neste momento, reflita sobre a sua própria vida e se pergunte que palavras fomos ouvindo, que palavras foram me dizendo. Às vezes havia verdade naquilo que eles nos falaram por causa daquilo que estava a acontecer, mas eles falaram de forma negativa. E falando de forma negativa, eles estavam a declarar o pior para a minha vida. Hoje eu nego em nome de Jesus. Nós precisamos nos levantar. Precisamos nos levantar e nos posicionar contra estas palavras, contra todos os argumentos, contra todos os pensamentos, contra todas as maldições que foram lançadas para a nossa vida. Amém? Nós precisamos de ver que coisas negativas nos falaram, seja no bairro, seja no trabalho, seja dentro de casa, seja nos amigos. Nós precisamos perceber que palavras são essas e se as queremos. E todas essas palavras, naquele momento, quando disseram que eu não iria conseguir, eu nego em nome de Jesus. Quem és tu para definir? Porque eu somente aceito as palavras de Deus na minha vida. E as palavras de Deus na minha vida são palavras de vida. E eu quero vida para mim, não quero morte. Então, tua palavras de morte, tua palavras de reprovação, tua palavras de negligência, tua palavras de negação, tua palavras negativas, tua palavras de maldição, todas essas declarações e profecias para a minha vida, eu vos nego em nome de Jesus. Amém? Amém. Aleluia. Esta é a palavra de Deus para esta noite. Aplauda o Senhor.